Olá, este vídeo é continuação do anterior, onde mostrei para vocês as vantagens e desvantagens de cada tipo de tijolo daqueles mais utilizados em construções residenciais, tais como isolamento térmico, acústico, o custo e o peso de cada alvenaria. Neste, eu gostaria de mostrar a vocês a respeito da argamassa que deve ser utilizada na alvenaria, a quantidade que você vai utilizar por metro quadrado, bem como a quantidade de tijolos e o custo final, optando você por qualquer um desses tipos de tijolos. Tá? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é sempre que a gente falar nesses vídeos a respeito de parede de um tijolo, significa que nós estamos falando, na verdade, paredes que têm a largura aproximadamente de uma mão, ou seja, em torno de 20 centímetros de largura. Quando a gente falar parede de meio tijolo, significa que a parede tem aproximadamente metade de uma mão, ou seja, em torno de 10 centímetros de largura. Tá? A respeito da argamassa. Até um certo tempo, a argamassa mais utilizada para assentamento de tijolos era composta de um saco de cal, meio saco de cimento aproximadamente e 6 latas de areia. Essa argamassa, essa amassada, como dizem os pedreiros, ela rendia mais ou menos 110 litros. Né? E, conforme eu estou apresentando agora nesse quadro ao lado, essa amassada ela sairia mais ou menos por um custo em torno de R$ 25,90 em valores atuais. Tá? No entanto, mais ou menos uns 10 anos para cá, com o surgimento de um produto chamado Vedalite, os pedreiros passaram a utilizar um outro traço, mais comumente para assentamento de tijolo. Essa amassada ela é composta por uma lata de 18 litros de cimento, 50 ml de Vedalite e 6 latas de areia, rendendo os mesmos 110 litros da amassada anterior. Esse conjunto de produtos vai sair nos dias atuais em torno de R$ 22,60. Portanto, você tem, utilizando essa proporção de massas, você tem uma economia aí em torno de 15%. Além disso, o Vedalite, que é um aditivo para argamassa, ele deixa a massa mais maleável, ele aumenta a trabalhabilidade da argamassa. Então você não precisa deixar ela descansando do dia para o outro, nem nada. Você pode misturar ela principalmente em betoneira e já utilizar no mesmo instante. Ela é uma massa macia, tem uma boa aderência e evita trincas. Então, ultimamente é o que os pedreiros utilizam com maior frequência. Agora eu passo a apresentar a vocês os diversos tipos de alvenaria construída com esses tijolos e o consumo de tijolos e de argamassa por metro quadrado, bem como o custo total de materiais por metro quadrado. Nós vamos tomar como base o tijolinho, né, o tijolo maciço. Como vocês podem ver na ilustração que apresento agora, uma parede construída com esse tijolinho com 10 centímetros de largura, ele vai consumir 75 tijolos por metro quadrado. Ao mesmo tempo, ele vai consumir 50 litros de argamassa, que num total, entre tijolos e argamassa, vai dar um custo de materiais de R$ 40. Já este mesmo tijolinho, se você assentar ele no outro sentido, em parede de uma que a gente fala, né, com 20 centímetros de largura, ele consome 150 tijolos por metro quadrado de parede, 100 litros de argamassa, com um custo total de materiais de R$ 80 por metro quadrado. A partir de agora, então, tenha em mente esses custos de 40 para a parede de 10 centímetros e R$ 80 para a parede de 20 centímetros de largura do tijolinho, que ele vai servir como base para você poder comparar com os outros tipos de tijolos. Quando nós comparamos, por exemplo, com o tijolo baiano, assentado de pé, ou seja, a parede com aproximadamente 9 centímetros de largura, vocês podem ver agora nessa imagem que você consome 25 peças por metro quadrado, com um consumo de 25 litros de argamassa,
você vai ter um custo de aproximadamente R$19 por metro quadrado, muito inferior aos R$40 do tijolo maciço, né? Já se você pega esse mesmo tijolo baiano e você assenta desta forma, ele deitado com 20 centímetros de largura, você tem um consumo maior. Ao invés de 25, você passa a consumir 50 peças por metro quadrado e proporcionalmente também a argamassa vai para 50 litros por metro quadrado, com um custo total de 38 metros quadrados. Mesmo assim, ainda é bem mais barato do que as paredes de tijolinho. Já se você quer uma parede rápida, uma parede de grande porte, utilizando, por exemplo, bloco de concreto, você vai ver nas tabelas em seguida que o consumo do bloco por metro quadrado de parede é muito baixo. Enquanto o tijolinho você consome de 75 a 150 tijolos por metro quadrado, no caso do bloco de concreto, você vai consumir apenas 12,5, 12 blocos e meio por metro quadrado. Também o consumo de argamassa, por ele ter poucas juntas, o tijolo é bastante grande, o consumo de argamassa é pequeno. Se você verificar numa parede com o bloco de 9 centímetros de largura, nós vamos ter apenas 17 litros de argamassa por metro quadrado e o custo total dessa alvenaria em materiais é R$25. Já se você pretender fazer uma parede um pouco mais resistente, por exemplo, com 14 centímetros de largura, como é o caso deste bloco que eu apresento para vocês, você vai consumir os mesmos 12 blocos e meio, porque o tamanho dele não muda, só a largura. Vai consumir 24 litros de argamassa com um custo total de materiais de R$34. Mas se você quer uma parede ainda mais larga, com 19 centímetros de largura, você vai consumir 31 litros de argamassa, com mais os 12 blocos e meio, vai gerar um custo atual de R$41 por metro quadrado. Com isso, com esses valores, você pode verificar e comparar, chegar o preço que você vai gastar de cada parede. Você vai perguntar para mim, e a mão de obra varia muito? A mão de obra varia mais ou menos. De maneira geral, depende muito da região. Alguns pedreiros não gostam, por exemplo, de assentar bloco, então eles acabam cobrando mais caro o assentamento de bloco do que os tijolos vazados cerâmicos, por exemplo. Já o tijolinho, o tijolo maciço, por ele consumir mais argamassa e mais tijolos por metro quadrado, normalmente também a sua mão de obra é um pouco maior, nos dias atuais, o valor para assentamento de alvenaria por metro quadrado, ele varia entre 60 e 80 reais o metro quadrado aproximadamente, dependendo da região. Agora, para você saber quantos metros quadrados de parede você tem, é muito fácil. Você pega a sua planta, vê quantos metros lineares, somando todas as paredes externas e internas, que você vai utilizar um determinado tipo de alvenaria, você soma quantos metros você tem e multiplica pela altura do pé direito. Vamos supor que você tenha 2,70 metros, 3 metros de altura, sempre lembrando de acrescentar também ao alicerce, a alvenaria que for porventura no alicerce. Aí você acha quantos metros quadrados de parede você tem. Você poderia me perguntar, e as janelas? Eu desconto janelas e portas? Olha, se forem janelas grandes, portas, você pode descontar na hora de você calcular a área total de alvenaria. Agora, janelas pequenas, como de banheiros, por exemplo, não precisa descontar, porque sempre tem um pouco de quebra, um pouco de perda. Com isso, você vai poder, então, calcular quantos tijolos, quanta argamassa você vai utilizar na sua obra. Muito bem? Se você gostou desse vídeo, dá um clique em gostei, então, ative notificações e se inscreva no canal. Até o próximo!